Queria que você aquietasse o seu coração para ouvir uma palavra do Senhor nesta noite, e que é uma espécie de continuidade da pregação que foi tão curta no domingo passado, em virtude de ser um dia tão festivo, né? Batismos, recepção de membros, que a gente então procurou resumir a palavra, mas eu quero fazer aqui uma meditação que de certa forma é uma continuidade. Eu quero pedir a sua atenção porque a palavra de hoje é uma palavra de Deus para o seu, para o meu coração, mas é uma palavra também para a gente poder entender o nosso papel como igreja, para a gente compreender a nossa função, para a gente saber onde a gente está, para onde a gente quer ir, quais são os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Por isso eu quero convidar você para ser igreja hoje à noite, no sentido de absorver isso, compreender, avaliar e, quem sabe, tomar uma atitude, uma decisão de dizer: eu quero participar desse projeto, eu quero caminhar com esta visão, eu quero fazer parte deste sonho, eu quero chegar lá. E por isso o tema que nós estamos colocando para esta mensagem de hoje é a força da igreja nos lares. A força da igreja nos lares. O texto bíblico você não precisa procurar agora. Daqui a pouquinho nós iremos ler juntos este trecho da palavra de Deus. Acompanhe comigo então o que Deus tem para nos dizer nesta noite. A salvação, vida resgatada, céu, preste atenção, isso nós adquirimos a partir daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para nós. Ok? Estamos juntos? Então veja bem, céu. Quantos aqui já aceitaram Jesus e entenderam o plano de Deus? Quem não aceitou, não entendeu, não precisa ficar envergonhado, não precisa manifestar. Mas quantos aceitaram Jesus, compreenderam o plano de Deus para as suas vidas e têm certeza de ir para o céu? Amém. Graças a Deus. E esse aí não é orgulho, não é vaidade, nem nada disso não. Isso é graça. Temos aprendido isso, não é? Graça. Só os humildes conseguem entender isso. Em que sentido? Eu não mereço, mas Deus comprou para mim esse direito através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, pela graça sois salvos mediante a fé, o que diz a Bíblia. Agora, preste atenção. Nós já dissemos amém. Louvado seja Deus por aqueles que entenderam o plano da salvação. Mas acompanhe o raciocínio. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: é só isso que eu quero e é só isso que você quer? Ir para o céu? Porque se for, a gente vai começar a orar dizendo: Senhor, se o Senhor não for voltar imediatamente, então me leve. Vamos orar pedindo a morte, se for só isso. Eu creio que nós como igreja precisamos entender que estamos no mundo para cumprir um propósito de Deus. De Deus, não é o meu propósito. Exatamente por isso, a pergunta que está aí no quadro é: você deseja viver para agradar a Deus e cumprir o seu propósito? Respondo por mim: eu desejo. Mas preste atenção, nem sempre eu consigo. Você consegue sempre? Você vai me dar uma dica de como a gente não falhar nunca e acertar sempre nesse desejo de agradar a Deus. Então eu não acerto sempre, mas o meu desejo é esse. O seu desejo é esse também? Amém? Agora, se você deseja, então siga em frente comigo nesta reflexão. Como eu disse, tem mais igrejas também preocupadas com isso, porque ser igreja é um desafio para nós, igrejas urbanas no século 21. E para a gente cumprir esse desafio, a gente tem que entender algumas coisas. E eu ouvi uma pregação onde o pregador fez uma ilustração que eu achei criativa. Não é nada verídico, ele inventou uma história para ilustrar. Então eu queria que você encarnasse essa história agora.
Suponhamos que você vai receber uma pessoa importantíssima na sua casa. Eu não vou nem citar quem é essa pessoa, porque às vezes para você importante é o jogador de futebol do seu time preferido. Talvez o importante para você seria receber na sua casa um senador da república. Quem é que você vai querer receber na sua casa? Mas é uma pessoa que você nunca imaginava que um dia ia chegar em você e dizer: vou almoçar na sua casa. Então imagine aí, fantasia aí, essa pessoa importante. Aí você começa a se preocupar: poxa, tal dia, está aproximando o dia, o que eu vou fazer com essa figura ilustre? Nós estamos em Goiás, vamos fazer um churrasco daqueles. Então eu não vou comprar qualquer carne, não. Vou selecionar aquelas picanhas de 1 quilo e pouquinho, né? Essa propaganda eu vou querer cachê depois, né? Então, uma picanha de 1 quilo e pouquinho, pode ser friboi, não tem problema. Mas, se fosse o meu gênero, tempo atrás, você estava honrando o sogro. Fui lá para uma apresentação da NET em Anápolis. Passou, o senhor vai jantar lá em casa. Tá bom. Pela primeira vez eu comi picanha argentina. 1,1 kg assim, ó. Mas que coisa, hein? Cara pra chuchu. Eu não podia nem ter visto o preço, porque não fez muito bem pro meu organismo quando eu vi o preço. Mas suponhamos que você resolveu comprar só carnes nobres para esse churrasco. Bolou, conversou com a esposa, uma sobremesa e chegaram à conclusão: aquela torta de chocolate. E chegou o grande dia. Tudo super preparado. Forro de mesa, tudo organizado, ornamentação, aquela coisa que o negócio de fazer, um vaso de flor, a casa muito bem arrumada, não é? Churrasqueira no ponto. E aí você percebe, depois de bater papo e começar a assar carne, que o seu convidado vai lá, come um pouquinho de salada, daí a pouco come um pedacinho de pão, daí a pouco ele come um pouquinho de arroz, não é? E nada de carne. Não, obrigado, não, obrigado. Mas que homem educado, não, obrigado, não, obrigado. Daí a pouco, você vai servir a sobremesa, ele não aceita a sobremesa. E você acha aquilo tudo muito estranho. Mas ele está feliz, está alegre, está educado com você. Mas você está intrigado. Ele vai embora. E você procura pesquisar o porquê dele não ter comido o churrasco e nem a sobremesa. E aí um assessor dele diz para você: ele é vegetariano e ele não gosta de chocolate. Ele não disse isso, mas você foi muito bem intencionado. Você preparou tudo muito bom para receber o seu convidado. Sabe o que eu estou querendo dizer com essa história inventada? Que muitas vezes pode acontecer conosco em relação a Deus. Concorda? Muito bem intencionado. Você faz tudo do bom e do melhor, mas você esquece do principal, que é ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, o que é que te agrada? Qual é a tua vontade para a minha vida? Quais são os teus propósitos? Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, a nossa maneira. Você vai para o céu, sim. Mas pode ser que ao chegar lá você descubra que Deus queria outras coisas de você. Que o seu propósito não foi integralmente cumprido. Que o seu potencial não foi completamente usado. Sabe por quê? Porque você trabalhou tanto, se esforçou tanto, fez tudo do bom e do melhor, mas não perguntou para Deus qual era a vontade dele para a sua vida. Por isso, nesta noite, o que eu quero te propor é que a gente possa olhar para aquela mensagem que o Senhor quer trazer para o nosso coração e tomar uma decisão. Eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero te dar uma dica hoje à noite, porque uma delas está muito claramente exposta na Bíblia. E essa que está exposta não tem o que questionar. É só você receber e absorver e estabelecer como prioridade na sua caminhada. Vamos lá. Agora é a hora da leitura do texto. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20.
Não quero fazer essa leitura sozinho. Convido os irmãos a lerem comigo. A uma só voz e bonito. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu destaquei em negrito: vão e façam discípulos de todas as nações, e pus lá em cima em azul: façam discípulos. Na revista atualizada: ide fazei discípulos de todas as nações. Preste atenção. Quando a gente estuda igreja com propósito, o Rick Warren, ele diz que é fácil a gente definir os propósitos da igreja. A gente diz que os propósitos cabem nos 5 dedos da mão. Então, a igreja tem como propósito a adoração, a igreja tem como propósito a comunhão, a igreja tem como propósito o serviço, a igreja tem como propósito o discipulado, a igreja tem como propósito evangelização, missões, ou um ou outro, ou os dois. Não é? 5 propósitos. E eu mesmo já preguei, e não volto atrás, eu creio nisso, que o propósito principal do ser humano é adorar a Deus. O homem foi feito para o louvor da glória de Deus. O homem que não adora a Deus, ele está fora de propósito. Ele foi feito para isso. Agora, se esse foi o propósito, eu poderia dizer: então fazer discípulo não é a prioridade de Deus, a prioridade é a adoração. Só que pense comigo aqui, agora é uma questão de lógica. Vocês acham que nós vamos ter adoração no céu? Sim ou não? Eu não acho, não. Nós não achamos, nós temos certeza, né? O que a Bíblia diz? Que vai reunir lá em diante do trono. Esse é um dos textos bíblicos que falam do que vai acontecer no céu. Pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, e vão cantar: digno é o Cordeiro, lá diante do trono. Né? Sempre que eu conto essa ilustração, eu me lembro do seu Desiron com a dona Enedite, numa das conferências dos Gideões, que eles disseram que cantaram, acho que foi Santo, Santo, né? E eles contam glória, glória, aleluia. Cada um na sua própria língua, no seu próprio idioma, mas a harmonia ficou linda. Cada pessoa cantando na sua própria língua, no seu próprio idioma. Aí eu falei assim: puxa, é o que vai acontecer lá no céu, né? Pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações cantando diante do Cordeiro. Então, meus queridos, preste atenção no meu raciocínio aqui. Se lá no céu vai ter adoração, será que a adoração do céu vai ser imperfeita? Não, né? Lá no céu não tem nada imperfeito. Quem gostou do louvor hoje? Foi bom? Foi uma benção. Mas lá no céu vai ser melhor do que o de hoje aqui? Com certeza, né? Porque no céu vai ser perfeito. No céu não vai ter mais pecado. O pecador que estiver no céu já vai ter lavado as suas vestes do sangue do Cordeiro, vai estar puro. Então o louvor do céu será um louvor perfeito. Alguém diria: mas o senhor também disse que é propósito da igreja a comunhão, o relacionamento. E é verdade, nós somos chamados na Bíblia de família, corpo de Cristo, estamos interligados, somos um corpo só, uma igreja, uma família. E a comunhão é de fundamental importância. Mas eu pergunto: vai ter unidade e comunhão lá no céu? Vai? Vai, não vai? Agora uma pergunta: vai ter evangelização e discipulado lá no céu? Não. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que o momento de cumprir esse propósito da evangelização e do discipulado, qual é? Agora. É para isso que o Senhor não nos arrebata quando a gente converte. Eu poderia aceitar Jesus, passar pela conversão e já partir. Ficar aqui na terra para quê? Mas Deus permite que eu continue na terra para quê? Para que eu possa cumprir esta missão: ide e fazei discípulos de todas as nações.
É por isso que é importante, meus queridos, a gente não abandonar a adoração, não abandonar a comunhão, não abandonar o serviço, a servir o próximo, abençoar as pessoas, mas colocar como prioridade absoluta na nossa caminhada cristã a missão de fazer discípulos. Agora, a pergunta é, depois de tudo isso, o que significa fazer discípulos? Será que nós sabemos de fato? O texto eu não preciso voltar ele para quadro, não. A gente sabe esse texto porque ele é bem familiar, não é? O mandamento, porque esse texto não é opcional, não, ele é mandamento. Os verbos estão no imperativo, é ordem, né? Vão e façam. Não é talvez, se você quiser, não, vai e faz. O que lá está mandando fazer? Convertidos? Não. Está mandando ganhar almas para Jesus, sim, mas o mandamento não para só aí. Por isso, o texto nem fala para ir fazer convertido, já fala direto para fazer discípulos. Discípulos. Discipular é cuidar. Discipular é tratar bem. Discipular é levar até a maturidade. Durante muito tempo, e isso já aconteceu, por incrível que pareça, quando conta essas histórias, aí você pensa assim, são histórias ilustrativas, mas que estão fora da nossa realidade, é coisa de muitos anos atrás, ou de outras igrejas, mas já aconteceu comigo, e não faz tantos anos assim, coisa de 20 e poucos anos atrás, de gente dizer assim, não, mas isso é tarefa de pastor. Essa visão. Evangelizar é coisa de pastor, ele é pago para isso. Cuidar, pastorear, fazer discípulo é coisa de pastor. Sabe qual é a igreja que consegue cumprir o seu papel e ser relevante na sua história? A igreja que compreende que todos precisam ser mobilizados para ganhar almas para Jesus, vidas para Jesus. E todos precisam ser mobilizados para discipular as vidas que são salvas. Vocês entenderam? Todos, sem exceção, precisam ser mobilizados para ganhar. Mas todos, sem exceção, precisam ser mobilizados para cuidar. Para cuidar. Nós, desculpa a expressão, mas nós não somos chamados para parir ovelhas como se fôssemos mães parideiras que abandonam os filhos. Nós somos chamados para ganhar, procriar, mas cuidar daqueles que são ganhos. Esse é o segredo que infelizmente a gente não cumpre. Se a gente for usar a figura do pastor e da ovelha, e talvez aí fica tão longe, porque na cultura oriental, ocidental, não é tão comum a questão da ovinocultura. Então, podemos assim, para efeito de ilustração, pensar em rebanho mesmo, de gado, não podemos? Você é fazendeiro. Primeiro, todo mundo quer crescer o seu plantel, principalmente quem trabalha com rebanho de corte, né? O gado de corte, quer crescer. Eu não sou da área, mas eu sei que hoje você ganha muito mais na rotatividade e na produtividade. Não é igual antigamente, que você mantinha a sua fazenda lá, né, para o gasto, vivia com qualidade, matava poucos gados por ano e pronto, acabou. Hoje as coisas mudaram. Mas olhando a figura do gado mesmo, qual que é o papel do dono do rebanho? Ou do boiadeiro, o vaqueiro? O papel é cuidar, levar para o pasto. Aí você pega e separa, não, esse pasto aqui está muito desgastado já, né? Vamos deixar ele dar uma melhorada, enquanto isso o gado fica no pasto de cá, ou dividir o pasto para que nesse revezamento o gado não fique sem alimento época nenhuma do ano. De repente você tem que armazenar, fazer aquele silo, né? Para você armazenar, guardar um pouco de comida para a época da escassez de pasto. Uma ajudinha no coxo com ração, sal mineral e por aí vai. Você cuida do gado. Uma vaca, pare, você vai lá, cuida,
para dar tudo certo, etc. Se for um parto meio complicado, hoje já tem muito disso, você tem um veterinário próximo lá na cidade para ser buscado e você cuida. A ovelha não é diferente, estou usando a ilustração do gato por ser mais familiar, mas eu diria para você o seguinte: se o dono do rebanho quer ver o rebanho crescer, ele tem que tomar esses cuidados. Boa alimentação, bom cuidado com a saúde do animal, não é? Proteção para que ele possa produzir. Agora a grande questão é: vaqueiro não produz bezerrinho. Quem produz é a vaca cruzada com boi. A ovelha também, quem produz é a própria ovelha. Não estou aqui tirando o corpo fora como pastor, porque todo pastor, antes de mais nada, é ovelha do grande pastor. Estou apenas estabelecendo um princípio, né? E nesse princípio você tem que aprender que o rebanho, para crescer, quem tem que dar cria é a própria ovelha. Ela sim é que dá cria. Aí acontece algo normal, natural: ovelha gerando ovelha. Se eu sou ovelha do grande pastor, eu tenho que gerar ovelha. Mas a função pastoral, você tem que interceder, velar, garantir alimento, cuidar da saúde espiritual do rebanho. Mas a ovelha é que dá cria. Na CEPAL do ano de 2 anos atrás, o pastor Eibe pregou lá no seminário e depois pregou para o grande auditório. E eu nunca tinha ouvido ele pregar pessoalmente, conhecia de nome pela igreja que ele pastoreia. Mas uma frase marcou aquele encontro, porque ele repetiu ela diversas vezes: ovelha sadia sempre dá cria. Foi a frase que ele usou lá diversas vezes, né? Então cuide da saúde e você vai descobrir que procriar é normal. O que é fazer discípulos então? É ganhar vidas, mas cuidar bem dessas vidas que foram ganhas. Como é que você cuida? Discipulando. E o que é discipular? É exatamente isso: interceder, velar, alimentar, cuidar do rebanho. Veja esse texto bíblico que eu citei domingo passado, mas eu queria destacar hoje alguns pontos para você e para mim nesta noite. Eu também quero a sua companhia, porque leitura bíblica eu não abro mão da leitura conjunta para a gente familiarizar com o texto bíblico. Eu creio que dá para todos enxergarem. Vamos lá? E ele, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queria destacar no azul: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Em primeiro lugar, preparar. Na revista atualizada viria aí aperfeiçoar, que na verdade tanto uma palavra quanto a outra, aperfeiçoar ou preparar, é o mesmo que equipar. Significa então equipar. Mas aí vem uma pergunta: tudo bem, então para que Deus deu apóstolos para as igrejas, profetas para as igrejas, mestres para as igrejas, pastores para as igrejas? Para quê? Para equipar, preparar ou aperfeiçoar, que são sinônimos. Aí a pergunta seguinte é: preparar, aperfeiçoar, equipar quem? O texto no azul aí responde: quem? Os santos. E você sabe quem são os santos? Quem são os santos? Então não é São Paulo apóstolo, não é São Pedro. São Paulo é quem está escrevendo. Eles eram santos também. Mas toda vez que uma carta do Novo Testamento se refere aos santos que estão em determinado lugar, está se referindo às pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus.
Toda igreja é chamada de santa. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se são todos os salvos inclusos nessa resposta, para quem? Equipar quem? Aperfeiçoar quem? Todos os santos. Então inclui você e inclui eu. Amém ou não? Então você sabe para que a igreja tem pastor? Para te equipar, para te treinar. Você sabe por que na igreja tem professor de escola dominical? Para te equipar, para te treinar. Você sabe por que na igreja tem aconselhamento, tem trabalho pessoal para te ajudar em algumas áreas da sua vida? Para te equipar, para te treinar, para te aperfeiçoar. Você sabe por que a igreja tem grupo pequeno? Para te treinar, para te equipar, para te aperfeiçoar. Mas não terminaram as perguntas não. Preparar quem? Todos os santos. Agora, a parte vermelha. Preparar para quê? É só para aumentar o conhecimento e dizer que você tem mais de Bíblia? Não. Para a boa obra do ministério. Ou, noutra tradução, para o desempenho do serviço. Então, veja bem, não é você se sentir preparado para cruzar os braços, deitar no sofá e ficar o dia inteiro, a noite inteira e pronto, acabou. Mas é preparar, treinar e equipar para que você desempenhe o ministério que Deus deu para você. Não sei qual, mas uma delas que é unânime para todos nós, um deles que é unânime para todos nós é: ide, fazei discípulos. Esse é para todo mundo. E você está equipado para isso. Conclusão: todo mundo que está nesse tempo, sem nenhuma exceção, precisa estar constantemente sendo equipado, aperfeiçoado, treinado. E é para isso que você vem no culto, é para isso que você vem num curso que a igreja oferece, é para isso que você vem na escola dominical, para que você esteja pronto para o desempenho do seu serviço. Comecei falando que seria igreja nos lares. Nós chamamos aqui a igreja no lar de grupos pequenos. Mas também a igreja tem ministério de música e adoração, ministério infantil, tem o ministério de recepção. Qual que é a diferença de ministério em grupo pequeno? O ministério existe para servir a igreja, e isso inclui os grupos pequenos. O grupo pequeno existe para ser uma igreja durante a semana. Por isso, para quem estuda igreja em lar, a gente diria que o grupo pequeno ele tem o DNA da igreja. Vocês entenderam? É a igreja em miniatura lá na casa. É ser igreja no meio da semana. Não dá para ser igreja só domingo à noite quando nos reunimos. É ser igreja durante os dias da semana. Para terminar, eu quero trazer alguns textos bíblicos, porque são duas palavras. Eu vou falar dos benefícios na próxima mensagem. Hoje eu quero falar na base bíblica, não é? Introdução bíblica para o tema. E ela é muito maior do que você possa imaginar. Se não, acompanhe, por favor, comigo, não é? Todos os dias, estou em Atos 2, 46 e 47. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Preste atenção, na tradução que nós lemos aqui começa todos os dias, na revista atualizada começa diariamente. Como é que a igreja primitiva funcionava? Eles reuniam no pátio do templo. Eles tinham a grande reunião. Eles tinham o culto do domingo à noite. Mas eles tinham também a reunião de casa em casa. De casa em casa. Eu não vou entrar
nos benefícios hoje não. Depois você não perde a próxima mensagem, que você vai perceber os benefícios das reuniões de casa em casa. Aí você pensa assim, não pastor, mas esse texto bíblico só ele é muito manjado, a gente já viu ele várias vezes e tal. Acompanhe aqui, eu vou passar rapidamente por vários textos. Filemão tem apenas um capítulo. No versículo 2, olha o que está escrito na carta a Filemão. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Igreja que se reúne onde? Em sua casa. Não preocupa com os nomes não, os nomes não tem nada a ver com a cultura nossa, com nossos tempos, então não assuste com os nomes não, né? Áfia, não dá. Mas preste atenção no conteúdo, igreja na sua casa. Tem uma igreja reunida lá na casa do Alexandre e da Amanda, não tem, Alexandre? Toda semana, né? Igreja pequena, mas o DNA da igreja está lá. Lá tem irmãos com o DNA da igreja. Amém? É assim que acontece. As igrejas da província da Ásia, já estou em 1 Coríntios 16, 19. Envio-lhes saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne onde? Na casa deles. Vocês viram que tinha uma igreja na casa de Áquila e Priscila? Ok. Olha o que diz Colossenses 4,15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne onde? Em sua casa. Então veja bem que é rotina no Novo Testamento. Interessante, Romanos começa, sabe que jeito? A todos que Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então ela é uma saudação geral, para todo mundo. Sabe como é que ele termina? Uma mensagem para todos os líderes de grupos pequenos. Porque eu entendo que essas pessoas que têm destaque no capítulo 16 aí eram líderes de grupos pequenos. Tem base para isso? Acho que tem, não tem? Olha para você ver, ter uma ideia. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, não preocupa com o nome da mulher. Serva da igreja, e tem muitas características, eu pus 3 pontinhos aí, porque não interessa para nós as características dela por enquanto. Mas pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Nós vimos Áquila e Priscila lá em Coríntios, agora aqui em Romanos. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores. Saúde também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão, olha o nome, Epíneto. Mas é um líder de grupo pequeno, possivelmente. Saúdem Maria, Febe, Priscila, Maria. Sabe o que a gente chega à conclusão? Mulheres podem liderar grupo pequeno, você viu? Mulher forte. Às vezes nós é que temos algumas dificuldades com isso. Paulo parece que não tinha. Continuando aí, saúdem Andrônico, Júnias, Amplíato, Urbano, meu amado irmão Estaques, Apeles, os que pertencem à casa de Aristóbulo, Herodião, o da casa de Narciso, nome bom para gêmeos, Trifeno e Trifosa. Saúdem a amada Pérside, Rufo, Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Líderes de grupos pequenos. Igreja forte, igreja influente, igreja no lar. Atos 20. Queria que vocês lessem comigo aí só a parte azul, deixa para depois, só a parte do versículo embaixo. Podemos ler todos juntos? Vocês também
não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Atos 20:20. Publicamente, de casa em casa. Tem gente que vai no grupo pequeno e não vem na reunião pública achando que dá. Hoje alguém está falando, pastor, será que a internet não acomoda não? O povo vai ficar assistindo pela internet? Eu falei assim, quando está doente, quando está em viagem, quando está por um ou outro problema impedido, tem que usar a internet, não fica sem o alimento não. Mas nada substitui a grande comunhão. Não existe comunhão virtual, amém? Não existe comunhão virtual. A comunhão é olho no olho, é pele na pele, é mão na mão, é estar junto. Por isso, irmão que frequenta grupo pequeno, não pense que substitui o grupo, o culto de domingo, a grande celebração. Não substitui. É de casa em casa, mas também é publicamente. Mas os irmãos que vêm na igreja não pensam que isso é suficiente. É muito importante a comunhão do grupo pequeno, o relacionamento do grupo pequeno, a vida no grupo pequeno. Porque lá acontece a igreja da semana. Eu estou aqui me segurando para não falar nenhum dos benefícios do grupo pequeno hoje, porque senão adianta o que vem pela frente. Mas é gostoso quando você começar a ver os benefícios. Eu vou tentar recordar, relembrar alguns com vocês na próxima mensagem. Mas hoje eu gostaria que ficasse gravado que uma coisa não substitui a outra. É publicamente. Portanto, valorize o culto. Se crescer muito, nós vamos ter 2 cultos, não tem problema. Se começar a multiplicar grupo pequeno e a igreja crescer, vamos ter 2 cultos. Amém? 2 cultos. Quantas igrejas tem? Por que nós somos mais bonitinhos e não podemos ter? Né? Porque tem gente que acha que é complicado ter 2 cultos. Podemos ter 2 sim, por que não? Eu tive uma experiência pregando na igreja missionária de Maringá, em que o pastor que me convidou para falar no retiro de homens na igreja, uma igreja com um templo do tamanho do nosso mais ou menos, para 500, 600 pessoas, ele disse o seguinte: sábado você fala para os homens, domingo você vai pregar nos 3 cultos da igreja, um às 10, um às 5 e outro às 7:30. Só que eu tenho um compromisso com a igreja, tem que ser o mesmo sermão, e o ministério do louvor tem que cantar as mesmas músicas, para ninguém se sentir tentado em ir 2 vezes, porque não cabe se for 2 vezes. Então, ele tem que ir num culto só, né? E ele não vai no outro, porque ele sabe que o outro é um repeteco. Eu nunca tinha feito isso, pregar no mesmo dia, o mesmo sermão 3 vezes. A 3ª vez eu não estava olhando a anotação, estava pregando tudo de cor. A minha mulher estava dizendo assim, bem, podia ser assim direto, a 3ª ficou muito melhor, né? E o pastor de lá, eu acho que muitos aqui conhecem, ele é bem positivo e até para goiano mal educado. O negócio lá é o seguinte, tem hora para terminar, tem hora para começar, tem hora para terminar. E uma família levantou para ir embora antes do amém e disse, ô, vocês estão em pé, estão embora para quê? Eu não, só termina logo que eu falo amém. Senta de novo aí. Aí o pessoal, não, pode sentar, pode sentar. Aí depois a Ivani, mas você tem coragem de fazer aquilo? Assim, é por isso que a igreja está grande. Amém. Hã? A igreja lá não tem esse negócio de ficar banco vazio também não. Eles amarram as cordas nas igrejas assim, todo mundo chega e senta na frente. Não tem esse negócio de dono de cadeira não. Esse pedaço aqui é meu e ninguém senta nesse lugar. Depois que encher a frente é que vai liberando as cordas lá para poder encher nos de trás. Interessante, mas tem 3 cultos, todos 3 lotados. Aquele auditório que vai 10 horas da manhã é a turma que almoça fora todo domingo, sai da igreja meio-dia e já vai para o restaurante, né? A turma das 5 horas da tarde gosta de dormir mais cedo, não quer andar de noite, 7 horas está indo embora para casa, né? Depois tem a turma das 7:30 que não importa e vai até mais tarde e está tudo bem. Podemos pensar nessas hipóteses, por que não? Por isso a gente não tem que preocupar, tem que trabalhar e fazer discípulos. E lembrar que uma coisa não substitui a outra, publicamente e de casa em casa. Amém? Então é domingo à noite e é no grupo pequeno na sua casa.
É assim que a igreja acontece. Só para dar um testemunho, ontem eu fui num grupo pequeno, na hora do almoço. Não teve nem pregação no grupo. Eu sei que não é assim todo domingo, ou todo sábado. Mas o fato de não ter pregação não significa que o grupo não cumpriu o seu papel. Não é? A gente teve comunhão, a gente riu, a gente bateu papo, a gente edificou um ao outro com conversas pessoais ali na mesa. Não pode ser assim o tempo todo. Mas o que eu estou querendo dizer com essa ilustração de ontem é que no encontro já tem mais crescimento. No relacionamento já tem crescimento. A pessoa se sente acolhida, se sente bem estar junto, vai virando uma comunhão gostosa. A pessoa tem nome, não é? É muito bom. Uma coisa não substitui a outra. Por isso, publicamente ir de casa em casa. Tema da próxima palavra: benefícios da igreja nos lares. Amém? Queria orar com você para a gente encerrar. E o meu apelo hoje, sabe qual é, antes da gente orar? É que numa palavra que comumente eu não prego. A gente prega mensagem de consolo, mensagem de edificação e exortação, mensagem de evangelização. Às vezes a gente não prega uma mensagem para deixar claro o que nós sonhamos, o que nós queremos. Então vocês vão me ouvir 2 ou 3 domingos, 4 domingos sobre o que nós queremos, para que a gente possa se unir em torno de um sonho, de um projeto, de uma caminhada. Nós precisamos nos unir nesse sentido, não é? Então o desafio de hoje é: comece a orar e buscar a vontade de Deus para a sua vida. Não se desdobre trabalhando para morrer, não dá conta de dormir, não descansa, não passeia. Não é isso que Deus quer. Ou será que Deus quer que você se desgaste, morra estressado, sofra? Não é isso que Deus quer. Muitas vezes você está aí comprando carne cara, não é? Fazendo sobremesa cara para um convidado que não come a sua sobremesa e nem come carne, é vegetariano. Na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes você está se esforçando demais para agradar a Deus, e o que Deus está querendo dizer para você: meu irmão, não é nada disso. A única coisa que eu quero é que você dê bons testemunhos e discipule pessoas que trabalham com você. É que você dê bom testemunho, evangelize e discipule os seus vizinhos, os seus parentes. É que você dê bom testemunho, discipule e evangelize os seus amigos. É isso que Deus quer. E isso pode ser feito naturalmente. Pode ser feito na pescaria, pode ser feito no futebol, não é? Jean e eu conversando, nós estamos saindo para uma viagem de 3 dias, com a turma. Nós somos quantos, Betinho? 34 homens para pescar. Deve ser a metade, não deve ser evangélica, né? Mais ou menos. Uns 40% não é. Quer campo missionário melhor do que esse? Você ficar 3 dias, de manhã, de tarde, de noite, com o mesmo grupo. Agora tem que dar bom testemunho, né? Porque senão você perde até a vontade de evangelizar se você der mau testemunho. É igual um camarada no futebol. Quer um lugar melhor para dar testemunho do que futebol? Quantas pessoas estão lá? Mas se você der canelada, você perde a autoridade. Se você falar um palavrão, você perdeu a autoridade. Não é? Para jogar bola, precisa falar palavrão, precisa apelar para o golpe físico. Não precisa. Podem ver você de modo diferente no futebol, podem ver você de modo diferente na pescaria, podem ver você de modo diferente onde você estiver. E você vai poder abrir as portas para que vidas sejam ganhas para Jesus e sejam discipuladas. Podemos fazer isso, gente? Orar para Deus dizendo: Senhor, me ajude. Eu quero aprender a dar testemunho, aprender a ganhar vidas para o Senhor, aprender a discipular essas vidas. Não é? Eu quero cumprir a vontade do Senhor, que eu sei que não é nada acima do que eu posso, que o mesmo Deus que chama, Ele capacita. Não é? Você não precisa se preocupar. Deus vai te mostrar a forma de você fazer. Viva com sinceridade, santidade, integridade, e o resto é com Deus e o Espírito Santo. Amém? Então fique em pé e vamos pedir isso para o Senhor.